No dia 18 de abril de 1973, os jornais estamparam o nome de José da Silva, mas o que foi publicado não contou toda a história. O que você está prestes a ouvir não é uma reconstituição dramatizada, nem uma teoria da conspiração. É a história real de um homem comum que, em questão de horas, se tornou o centro de um dos casos mais perturbadores já registrados em uma pequena cidade do interior brasileiro. Um caso que, mesmo décadas depois, ainda levanta perguntas que nunca foram respondidas de verdade. E talvez o mais inquietante de tudo seja perceber que as respostas sempre estiveram ali, escondidas, entre as linhas do que foi noticiado e, principalmente, no que nunca foi dito. José da Silva tinha 42 anos quando tudo aconteceu. Trabalhava como mecânico em uma oficina na periferia da cidade. Casado há 17 anos com Maria Aparecida, pai de 3 filhos. Era conhecido como homem trabalhador, reservado, daqueles que cumprimentam com a cabeça e seguem seu caminho. Não tinha inimigos conhecidos, não se envolvia em confusões, não devia favor para ninguém. Pagava suas contas em dia, frequentava a missa aos domingos quando dava, bebia sua cerveja no bar da esquina, aos sábados, sem exageros, um homem completamente comum. O tipo de pessoa sobre quem ninguém tem muito o que dizer porque, simplesmente, não há nada de extraordinário para contar. E talvez seja exatamente por isso que o que aconteceu naquela manhã de abril tenha sido tão chocante para quem conhecia José, porque nada, absolutamente nada em sua vida, indicava que ele seria capaz do que os jornais descreveram. A cidade onde tudo aconteceu se chamava Santa Rita do Vale, um município de pouco mais de 15 mil habitantes no interior de Minas Gerais. Daquelas cidades onde todo mundo conhece todo mundo, onde os segredos duram pouco e as fofocas correm rápido. Uma cidade pacata, como se dizia na época, onde crimes violentos eram raros o suficiente para marcar gerações inteiras. O último homicídio registrado antes do caso de José havia ocorrido 7 anos antes, em circunstâncias completamente diferentes, envolvendo uma briga de bar que terminou mal. Então, quando a notícia começou a se espalhar naquela manhã de abril, ninguém estava preparado. Nem a polícia local, que contava com apenas 4 investigadores, nem os jornalistas da região, que raramente cobriam algo além de festas municipais e eleições, e muito menos os vizinhos de José, que acordaram naquele dia sem imaginar que a rua onde moravam se tornaria palco de algo que ninguém conseguiria esquecer. Tudo começou por volta das 6:30 da manhã. O dia estava amanhecendo claro, com aquele frio típico de abril no interior mineiro, quando a vizinha do lado, Dona Conceição, ouviu gritos vindo da casa dos Silva. Ela contou mais tarde para a polícia que os gritos eram de uma mulher, altos, desesperados, mas que duraram pouco. Segundo seu depoimento, ela chegou até a porta para escutar melhor, mas logo tudo ficou silencioso de novo. Conceição hesitou. Pensou em bater na porta, mas achou que podia ser apenas uma discussão de casal, dessas que acontecem e passam. Ela voltou para dentro de casa. 20 minutos depois, por volta das 7 horas, foi o padeiro que passava pela rua quem notou algo estranho. A porta da frente da casa estava entreaberta, o que era incomum para aquele horário. José sempre saía para trabalhar às 7:15, mas a porta normalmente ficava fechada até Maria acordar as crianças. O padeiro, um senhor de 60 anos chamado Antônio, também achou estranho não ver movimento. Ele ficou parado ali por alguns segundos, sem saber o que fazer. Foi quando viu uma mancha escura escorrendo por baixo da porta. Antônio largou a cesta de pães no chão e correu até a casa de Conceição. Ela voltou com ele até a porta e foi quem teve coragem de empurrar a porta por completo. O que os dois viram ali dentro foi algo que nenhum deles jamais conseguiria apagar da memória. Maria Aparecida da Silva estava caída no chão da sala, em uma poça de sangue que já começava a secar nas bordas. Ela vestia uma camisola
camisola clara, agora completamente encharcada de vermelho. Tinha ferimentos visíveis no pescoço, no peito e nos braços. Seus olhos estavam abertos, fixos no teto. Ao lado do corpo, jogada no chão, estava uma faca de cozinha com cabo de madeira. Conceição gritou. Antônio saiu correndo em direção ao posto policial, que ficava a 3 quadras dali. Enquanto isso, alguns vizinhos começaram a sair de suas casas, atraídos pelo grito. Ninguém entrou, ninguém tocou em nada. Todos ficaram do lado de fora, olhando pela porta entreaberta, tentando entender o que tinha acontecido ali. Quando a polícia chegou, 15 minutos depois, a cena já estava cercada por pelo menos 20 pessoas. O delegado responsável, um homem chamado Mário Augusto Ferreira, assumiu o caso imediatamente. Ele era delegado há 12 anos, tinha experiência com pequenos crimes, furtos, brigas, mas nunca havia lidado com um homicídio dessa natureza. A primeira coisa que ele fez foi isolar a área e pedir que todos recuassem. Então entrou na casa acompanhado de 2 policiais. O que ele viu foi exatamente o que Conceição e Antônio haviam descrito, mas com detalhes que só a proximidade permitia perceber. Maria não tinha apenas sido esfaqueada, ela havia sido atacada com uma violência que sugeria raiva, descontrole, algo muito além de um crime calculado. Havia marcas defensivas em seus braços, indicando que ela tentou se proteger. Havia sangue espalhado pela parede, pelo sofá, pela mesa de centro. A faca estava ali, largada ao lado do corpo, sem qualquer tentativa de escondê-la. E foi nesse momento, enquanto Mário examinava a cena, que ele percebeu algo crucial. Não havia sinais de arrombamento, nenhuma janela quebrada, nenhuma porta forçada. Quem quer que tivesse feito aquilo, tinha entrado pela porta da frente, ou já estava dentro de casa. A primeira pergunta óbvia foi: onde estava José da Silva? Sua esposa estava morta, seus filhos não estavam em casa. Tinham dormido na casa da avó na noite anterior, como frequentemente faziam durante a semana. José deveria estar no trabalho àquela hora, mas quando a polícia ligou para a oficina, foi informada de que ele não havia aparecido naquela manhã. Isso era estranho. José nunca faltava ao trabalho, nunca. Seu patrão, inclusive, disse que estava preocupado porque José era pontual ao extremo. Mário, então, ordenou que seus homens procurassem por José. Eles foram até a casa da mãe dele, até a casa de amigos próximos, até o bar que ele frequentava. Ninguém o tinha visto desde a noite anterior. Foi então que Mário tomou uma decisão que mais tarde seria questionada por muitos. Ele ordenou que o nome de José da Silva fosse divulgado como pessoa de interesse no caso, não como suspeito oficialmente, mas como alguém que precisava ser localizado com urgência. A notícia se espalhou rapidamente, e foi assim que o nome de José da Silva apareceu nos jornais pela primeira vez. A edição da tarde do jornal local trazia a manchete: mulher é encontrada morta em casa, marido está desaparecido. O texto era curto, objetivo, mas suficiente para acender a imaginação de toda a cidade. As pessoas começaram a especular. José tinha fugido, ele era o responsável. Por que ele não estava em casa? Por que não havia ido trabalhar? As respostas viriam, mas não da forma que ninguém esperava, porque José da Silva não estava fugindo. Ele estava a apenas 2 quilômetros de distância, em um lugar onde ninguém tinha pensado em procurar ainda. Ele estava na beira do rio que cortava a cidade, sentado debaixo de uma árvore, com as mãos sujas de terra e sangue seco, olhando fixamente para a água que corria lenta na sua frente. Foi um pescador quem o encontrou, por volta das 3 da tarde. O homem conhecia José de vista e achou estranho vê-lo ali, parado, sem se mexer no meio da semana, quando deveria estar trabalhando. Ele se aproximou e chamou por José. Não houve resposta. Chamou de novo. José virou a cabeça lentamente, olhou para o pescador, mas não disse nada. Só então o pescador percebeu o sangue nas mãos dele, na camisa dele. Percebeu o olhar vazio, distante, como se José estivesse ali, mas ao mesmo tempo não estivesse. O pescador correu até o posto policial mais próximo. Meia hora depois, José da Silva estava sob custódia. Ele não resistiu, não tentou fugir. Quando os policiais chegaram,
Ele simplesmente levantou as mãos e deixou que o algemassem. Não disse uma palavra durante todo o trajeto até a delegacia. Não chorou, não gritou, não pediu explicações, só ficou ali, sentado no banco de trás da viatura, olhando pela janela como se estivesse vendo algo que ninguém mais conseguia enxergar. Quando chegaram na delegacia, Mário tentou interrogá-lo imediatamente. José foi levado para uma sala pequena, com uma mesa de madeira velha e 2 cadeiras. Mário sentou-se na frente dele e perguntou diretamente: José, onde você esteve esta manhã? José não respondeu. Mário repetiu a pergunta. Nada. José, você sabe que sua esposa foi encontrada morta em sua casa? Silêncio. José, preciso que você me diga o que aconteceu. E foi só então, depois de quase 5 minutos de silêncio absoluto, que José finalmente abriu a boca. E o que ele disse foi algo que ninguém esperava. Ele disse: eu não me lembro. Mário franziu a testa. Pediu que ele repetisse. José disse de novo, com a mesma voz baixa e monótona: eu não me lembro de nada. Mário tentou insistir, fazer perguntas mais específicas, mas José continuou repetindo a mesma coisa. Não se lembrava de ter acordado, não se lembrava de ter saído de casa, não se lembrava de como foi parar no rio, não se lembrava do que tinha acontecido com Maria. Mário não acreditou. Ninguém acreditou. Parecia uma estratégia óbvia de defesa, uma forma de evitar confessar o que tinha feito. Mas havia algo no jeito que José falava, no olhar perdido dele, que fazia Mário hesitar. Ele já tinha lidado com mentirosos antes, com pessoas tentando enganar a polícia. Mas José não parecia estar mentindo. Ele parecia genuinamente confuso, como se tivesse acordado no meio de um pesadelo e não soubesse como tinha chegado ali. Mesmo assim, Mário não tinha escolha. José era o principal suspeito. Ele foi formalmente acusado de homicídio e mantido sob custódia, enquanto a investigação continuava. Nos dias seguintes, a história ganhou contornos ainda mais sombrios. A autópsia de Maria Aparecida revelou detalhes que chocaram até os investigadores mais experientes. Ela havia sido esfaqueada 17 vezes. 17. Os ferimentos estavam concentrados no pescoço, no peito e no abdômen. A causa da morte foi hemorragia interna, causada por perfuração de órgãos vitais. O laudo também indicava que ela havia tentado se defender, evidenciado pelos cortes profundos em suas mãos e antebraço. A violência do ataque sugeria fúria, perda de controle, algo profundamente pessoal. Mas o que mais chamou a atenção dos investigadores foi a ausência total de sinais de luta no resto da casa. Além da sala, onde o corpo foi encontrado, nenhum outro cômodo estava bagunçado. Não havia móveis tombados, objetos quebrados, nada que indicasse que Maria tivesse tentado fugir para outro lugar da casa. Tudo tinha acontecido ali, naquela sala, em questão de minutos. Enquanto isso, a cidade inteira começou a tomar partido. Alguns acreditavam que José era culpado, que ele havia matado a esposa em um momento de raiva, talvez motivado por ciúmes, por dinheiro, por alguma discussão que ninguém sabia. Outros não conseguiam acreditar. Como um homem tão pacato, tão trabalhador, poderia fazer algo assim? Tinha que haver outra explicação. Talvez ele tivesse sido drogado. Talvez alguém tivesse entrado na casa e cometido o crime. E José tivesse sido incriminado injustamente. As teorias se multiplicavam, cada uma mais improvável que a outra, mas todas refletindo o mesmo desconforto, a dificuldade de aceitar que alguém tão comum pudesse ser capaz de tanta violência. E foi nesse clima de tensão e especulação que algo inesperado aconteceu. 3 dias após a prisão de José, uma testemunha apareceu. Uma mulher que morava 2 ruas abaixo da casa do Silva procurou a polícia dizendo que tinha informações importantes sobre o caso. Ela se chamava Helena, tinha 35 anos, era professora na escola local. Helena disse que na noite anterior ao crime, por volta das 10 horas, ela estava voltando para casa depois de uma reunião na escola quando passou em frente à casa do Silva. Ela viu José parado do lado de fora, na calçada, fumando um cigarro. Isso em si não era estranho. José fumava ocasionalmente. Mas o que chamou a atenção de
Helena foi a expressão dele. Ela descreveu como ausente, como se ele estivesse olhando para o nada. Helena disse que cumprimentou José, mas ele não respondeu. Não virou a cabeça, não acenou, nada. Ela achou estranho na hora, mas continuou seu caminho. Agora, depois de saber o que tinha acontecido, ela achava que aquilo poderia ser importante. Mário anotou tudo, mas não sabia exatamente o que fazer com essa informação. José estar ausente mentalmente na noite anterior ao crime não provava nada. Poderia ser apenas cansaço, preocupação com alguma coisa, ou simplesmente o fato de ele não ter ouvido o cumprimento de Helena. Mas então surgiram mais testemunhas. O dono do bar onde José bebia aos sábados apareceu na delegacia dizendo que José havia estado lá na noite de terça para quarta, o que era incomum porque José só frequentava o bar aos finais de semana. Segundo o dono do bar, José bebeu sozinho, não conversou com ninguém, ficou apenas sentado em um canto por quase 2 horas. Bebeu 3 cervejas, o que também era incomum, porque José raramente bebia mais de 2. Quando saiu, por volta das 11 da noite, o dono do bar disse que José parecia estranho, cambaleante, mas não necessariamente bêbado, mais como se estivesse tonto, desorientado. De novo, Mário não sabia o que fazer com isso. José tinha bebido um pouco mais que o normal, sim, mas 3 cervejas não eram suficientes para causar um blackout completo ou justificar a violência do que aconteceu horas depois, a menos que houvesse algo mais. Foi então que Mário decidiu pedir uma análise toxicológica. Ele queria saber se José tinha alguma substância no organismo além de álcool. O exame foi feito, mas levou semanas para ficar pronto porque precisava ser enviado para um laboratório na capital. Enquanto isso, José continuava preso, agora em uma cela na delegacia, ainda repetindo que não se lembrava de nada. Ele foi avaliado por um médico local, que não encontrou nada de anormal, além de sinais de estresse extremo e possível choque emocional. O médico sugeriu que José fosse encaminhado para avaliação psiquiátrica, mas na época, em uma cidade pequena como Santa Rita do Vale, não havia recursos para isso. O caso teria que seguir com as evidências que já existiam, e as evidências, até aquele momento, apontavam claramente para José como o autor do crime. Suas mãos tinham sangue, ele estava desaparecido na manhã do crime, ele não tinha álibi, e a arma do crime estava dentro de sua própria casa. Mas havia algo que não se encaixava. Se José realmente tivesse matado Maria em um acesso de raiva, por que ele não tentou esconder o corpo? Por que deixou a faca no chão? Por que não fugiu para longe, em vez de ficar sentado a apenas 2 quilômetros de distância, esperando ser encontrado? Essas perguntas incomodavam Mário. Ele era um policial experiente o suficiente para saber que crimes passionais geralmente seguem um padrão. O momento de fúria, a tentativa de encobrir o crime, a fuga desesperada ou, em alguns casos, o suicídio do autor. Mas José não se encaixava em nenhuma dessas categorias. Ele simplesmente tinha desaparecido. Mentalmente, emocionalmente desaparecido. E agora estava ali, preso, repetindo que não sabia o que tinha acontecido. Mário começou a considerar a possibilidade de que José estivesse dizendo a verdade. Não porque ele fosse inocente, mas porque algo poderia ter acontecido com ele naquela noite. Algo que ele genuinamente não conseguia lembrar. Os jornais, enquanto isso, continuavam cobrindo o caso com intensidade. A manchete do dia seguinte dizia: marido é preso acusado de matar esposa a facadas em Santa Rita do Vale. O texto descrevia José como um homem comum que, por razões ainda desconhecidas, teria assassinado brutalmente sua esposa na manhã de 18 de abril. A matéria mencionava os 17 golpes de faca, o sangue espalhado pela sala, o fato de José ter sido encontrado com as mãos sujas de sangue. Também mencionava que ele alegava não se lembrar de nada, o que era descrito no jornal como uma possível estratégia de defesa. A cidade inteira lia aquilo e formava suas opiniões. Para muitos, José era culpado. Ponto final. Para outros, havia algo de errado naquela história toda, algo que não estava sendo contado, e eles estavam certos. 2 semanas após a prisão de José, o resultado da análise toxicológica
finalmente chegou. E o que estava escrito naquele laudo mudou completamente a direção da investigação. José da Silva tinha vestígios de escopolamina no sangue. Escopolamina, uma substância conhecida popularmente como burundanga ou boa noite Cinderela, usada em casos de crimes, porque tem a capacidade de deixar a vítima em um estado de submissão química, vulnerável a sugestões, com a memória completamente comprometida. A droga age no sistema nervoso central, bloqueando os receptores de acetilcolina, causando confusão mental, perda de consciência parcial e, em muitos casos, amnésia total dos eventos ocorridos sob sua influência. A pessoa pode realizar ações, caminhar, falar, até mesmo executar tarefas complexas, mas sem nenhuma lembrança posterior do que fez. Quando Mário leu aquilo, sentiu o estômago revirar. Se José realmente tinha sido drogado com escopolamina, então tudo mudava. Ele não estava mentindo quando dizia que não se lembrava. Ele realmente não se lembrava. Mas isso levantava uma pergunta ainda mais perturbadora. Quem drogou José? E por quê? Mário convocou uma reunião urgente com sua equipe. Eles precisavam reconsiderar tudo. Se José foi drogado, então alguém tinha um motivo para fazer isso. Alguém queria que ele perdesse o controle ou queria incriminá-lo. Mas quem? E como essa pessoa teria administrado a droga? Mário voltou a revisar os depoimentos. José tinha estado no bar na noite anterior. Tinha bebido 3 cervejas. Poderia ter sido lá, mas o dono do bar não tinha motivo aparente para drogar José. Eles nem se conheciam bem. Mário então pensou em outra possibilidade. A droga poderia ter sido administrada em casa. Talvez Maria tivesse preparado algo para José beber ou comer sem saber que estava contaminado. Ou talvez alguém tivesse entrado na casa e colocado a droga em algo que José consumiria. Mas não havia sinais de arrombamento. Então, ou a pessoa tinha uma chave, ou foi convidada a entrar, ou estava lá o tempo todo. Foi nesse momento que Mário teve uma ideia que, inicialmente, pareceu absurda. E se Maria soubesse o que estava acontecendo? E se ela tivesse sido cúmplice de alguém? Mas isso não fazia sentido. Por que ela armaria contra o próprio marido, sabendo que o resultado seria sua própria morte? A menos que ela não soubesse que seria morta. A menos que o plano original fosse outro, e algo tivesse saído errado. Mário sabia que estava entrando em território especulativo, mas não podia ignorar as possibilidades. Ele decidiu investigar a vida de Maria Aparecida mais a fundo. Quem eram seus amigos? Ela tinha inimigos? Havia algo em sua rotina que pudesse explicar como a droga chegou até José? As respostas vieram devagar, mas vieram. E quando vieram, revelaram um lado de Maria que ninguém, nem mesmo José, conhecia completamente. Maria Aparecida trabalhava como costureira. Fazia roupas por encomenda em casa, atendia algumas clientes fixas, a maioria mulheres da própria vizinhança. Era uma mulher discreta, religiosa, participava das atividades da igreja, levava os filhos para a escola, cuidava da casa. Aos olhos de todos, era uma esposa dedicada e uma mãe exemplar. Mas quando Mário começou a conversar com as amigas mais próximas de Maria, começou a ouvir coisas que ele não esperava. Uma delas, uma mulher chamada Rosa, disse que Maria estava infeliz no casamento há anos, que ela reclamava que José era distante, que não conversava com ela, que passava mais tempo na oficina e no bar do que em casa. Rosa disse que Maria tinha mencionado algumas vezes que pensava em se separar, mas que tinha medo. Medo do que as pessoas diriam, medo de não conseguir sustentar os filhos sozinha, medo de José reagir mal. Outra amiga, chamada Lourdes, confirmou a mesma coisa. Disse que Maria estava cansada, que se sentia presa, que sonhava com uma vida diferente. Mário perguntou se Maria tinha se envolvido com outra pessoa. As amigas hesitaram, mas eventualmente confirmaram. Sim, havia alguém. Um homem chamado Raimundo, que trabalhava como vendedor em uma loja de ferragens na cidade. Maria e Raimundo tinham se conhecido alguns meses antes, quando ela foi comprar material para um concerto em casa. Eles começaram a conversar, se encontraram algumas vezes,
sempre em segredo. Nada muito sério, segundo as amigas, apenas conversas, talvez alguns encontros para tomar café. Mas Maria parecia feliz quando falava dele. Parecia ter encontrado alguém que realmente a ouvia, que a fazia sentir valorizada. Mário imediatamente quis falar com Raimundo. Ele foi até a loja onde o homem trabalhava e o levou para a delegacia para prestar depoimento. Raimundo tinha 38 anos, era solteiro, morava sozinho em um apartamento pequeno no centro da cidade. Quando Mário perguntou sobre Maria, Raimundo não negou. Disse que sim, eles tinham se conhecido, que tinha acontecido uma aproximação, mas que nada sério havia se desenvolvido. Ele parecia nervoso, mas não necessariamente culpado. Mário foi direto ao ponto. Perguntou onde Raimundo estava na noite de 17 para 18 de abril. Raimundo disse que estava em casa, sozinho, dormindo. Não tinha álibi. Ninguém poderia confirmar. Mário então perguntou se ele sabia alguma coisa sobre escopolamina. Raimundo franziu a testa. Disse que não, que nunca tinha ouvido falar dessa droga. Mário observou a reação dele cuidadosamente. Ou Raimundo era um mentiroso muito bom, ou realmente não sabia de nada. Mas Mário não podia descartar a possibilidade. Se Maria e Raimundo estavam envolvidos, mesmo que superficialmente, talvez eles tivessem planejado algo juntos. Talvez a ideia fosse apenas drogar José para que ele dormisse profundamente, permitindo que Maria fugisse com Raimundo. Mas algo teria dado errado. Talvez José, sob efeito da droga, tivesse acordado parcialmente, ficado violento, atacado Maria sem saber o que estava fazendo. Era uma teoria. Mas era só isso, uma teoria. Mário precisava de provas. Ele ordenou que a casa de Raimundo fosse revistada. Os policiais encontraram algumas cartas que Maria tinha escrito para ele. Nada muito comprometedor, apenas palavras carinhosas, desabafos sobre sua tristeza em casa. Mas não encontraram nenhum vestígio de escopolamina, nenhum frasco suspeito, nada que ligasse Raimundo diretamente ao crime. Mário então voltou para José. Ele foi até a cela onde José estava e perguntou se ele sabia sobre o envolvimento de Maria com Raimundo. José olhou para ele e, pela primeira vez, desde que tinha sido preso, seus olhos mostraram algo além de vazio. Mostraram dor. Ele disse que não sabia de nada, que Maria nunca tinha dado sinais de estar interessada em outra pessoa. Mário acreditou nele. A dor naquele olhar era real demais para ser fingida. José realmente não sabia, e isso tornava tudo ainda mais trágico. As semanas se arrastaram. O caso continuava sem solução definitiva. José permanecia preso, acusado de homicídio, mas agora havia a questão da escopolamina. Seu advogado, um jovem recém-formado chamado Paulo, começou a argumentar que José não poderia ser responsabilizado pelo crime se estava sob efeito de uma droga que o impedia de ter controle sobre suas ações. Era uma defesa complicada, porque dependia de provar não apenas que José tinha sido drogado, mas que a droga o levou a cometer o crime sem consciência do que estava fazendo. Paulo pediu uma avaliação psiquiátrica completa, que finalmente foi autorizada. José foi levado para a capital, onde passou uma semana sendo examinado por especialistas. O laudo psiquiátrico concluiu que José apresentava sinais de trauma severo, dissociação e possível amnésia induzida por substâncias químicas. Os médicos disseram que era plausível que ele tivesse cometido o crime sob efeito da escopolamina, sem ter consciência plena de suas ações. Mas também disseram que não podiam afirmar isso com absoluta certeza, porque os efeitos da droga variam de pessoa para pessoa. Enquanto isso, a investigação sobre quem drogou José continuava. Mário interrogou dezenas de pessoas, revisitou o bar, questionou todos que estavam lá naquela noite. Ninguém viu nada suspeito. Conversou novamente com Raimundo, que continuava negando qualquer envolvimento. Falou com as amigas de Maria, que também não sabiam de nada. Verificou se havia alguém com motivo para prejudicar José ou Maria. Não encontrou nada. Era como se a droga tivesse aparecido do nada, administrada por um fantasma. A frustração de Mário crescia a cada dia. Ele sabia que havia uma resposta, mas ela estava escondida em algum lugar que ele não conseguia alcançar. E então, quase 2 meses após o crime,
surgiu uma pista inesperada. Uma mulher chamada Vera, que trabalhava como faxineira em algumas casas da cidade, procurou a polícia. Ela disse que tinha algo importante para contar, mas que estava com medo. Mário a recebeu pessoalmente e garantiu que ela estava segura. Vera então contou que, alguns dias antes do crime, ela estava limpando a casa de uma família abastada da cidade quando ouviu uma conversa entre a dona da casa e uma visita. Elas estavam falando sobre Maria Aparecida, dizendo que ela estava causando problemas e que alguém precisava fazer alguma coisa. Vera não entendeu na hora o que aquilo significava, mas depois que Maria foi morta, ela começou a desconfiar. Mário perguntou quem eram as mulheres. Vera hesitou, mas acabou revelando. A dona da casa era Marlene, esposa de um comerciante importante da cidade, e a visita era ninguém menos que a irmã de Raimundo, chamada Célia. Mário sentiu que finalmente tinha algo concreto. Ele foi até a casa de Marlene e a trouxe para interrogatório. Marlene inicialmente negou tudo. Disse que Vera estava inventando histórias, que nunca tinha falado nada sobre Maria. Mas quando Mário mencionou que tinha uma testemunha disposta a depor, Marlene começou a ficar nervosa. Eventualmente, ela admitiu que sim, tinha conversado com Célia sobre Maria, mas apenas porque estava preocupada com o irmão dela. Ela disse que Célia estava angustiada porque Raimundo estava se envolvendo com uma mulher casada e que isso poderia arruinar a reputação dele. Marlene disse que sugeriu que alguém conversasse com Maria, para fazê-la entender que deveria se afastar de Raimundo. Nada mais do que isso. Mário não acreditou. Ele foi atrás de Célia. Quando confrontada, Célia desmoronou. Ela admitiu que estava desesperada para proteger o irmão. Disse que tinha medo de que o envolvimento dele com Maria causasse um escândalo na cidade e destruísse as chances dele de fazer um bom casamento. Ela disse que, sim, pensou em fazer algo, mas nunca imaginou que resultaria em morte. Mário perguntou diretamente: foi você quem drogou José? Célia começou a chorar. Disse que não queria que ninguém morresse, que a ideia era apenas fazer José dormir profundamente para que Maria pudesse sair de casa sem ser notada. Raimundo iria buscá-la e eles conversariam. Fariam Maria entender que estava colocando tudo a perder. Mas algo deu errado. José não dormiu como deveria. Ele ficou confuso, agitado, e então Célia não sabia o que tinha acontecido depois. Ela jurou que não estava lá quando Maria morreu. Mário não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Célia havia confessado ter drogado José, mas agora estava dizendo que não sabia que ele mataria Maria. E o pior, ela não tinha provas de que não estava envolvida diretamente na morte. Mário aprendeu imediatamente. Nos dias seguintes, mais detalhes surgiram. Célia tinha conseguido a escopolamina através de um conhecido que trabalhava em uma farmácia, dizendo que era para um experimento. Ela colocou a droga em uma garrafa de cerveja que depois entregou para José, através de um intermediário que ele não conhecia, como se fosse um presente de um cliente agradecido da oficina. José bebeu a cerveja em casa, naquela noite, sem desconfiar de nada. A droga começou a fazer efeito horas depois. O que aconteceu a seguir, ninguém nunca saberia ao certo. Talvez José tenha acordado parcialmente, visto Maria fazendo as malas para sair. Talvez tenha ficado confuso, com raiva, sem entender o que estava acontecendo. Sob efeito da droga, sem controle de si mesmo, pegou a faca e atacou. E então, quando tudo acabou, saiu de casa sem saber o que tinha feito, foi até o rio e ficou lá, esperando que a confusão em sua cabeça passasse. O julgamento de Célia foi rápido. Ela foi condenada por homicídio culposo, já que não tinha intenção de matar Maria, mas suas ações levaram diretamente à morte. Pegou 12 anos de prisão. Raimundo nunca foi formalmente acusado, mas carregou a culpa pelo resto da vida. Ele se mudou da cidade pouco depois do julgamento e nunca mais foi visto por lá. Quanto a José, seu caso foi mais complicado. Tecnicamente, ele tinha matado Maria, mas sob efeito de uma droga que ele não sabia que tinha tomado, sem consciência plena de suas ações. Seu advogado argumentou insanidade temporária induzida quimicamente. O juiz, após meses de deliberação, decidiu que José deveria cumprir pena reduzida em regime semiaberto, com acompanhamento psiquiátrico
psiquiátrico. Ele cumpriu 6 anos e foi solto em 1979. Voltou para Santa Rita do Vale, mas nunca mais foi o mesmo. As pessoas o evitavam. Seus filhos foram criados pela avó materna e, quando cresceram, cortaram contato com ele. José viveu sozinho até 1996. Quando morreu de causas naturais, aos 65 anos. Essa história nunca foi completamente contada nos jornais da época. As manchetes focaram no crime, na prisão, na condenação, mas os detalhes sobre a escopolamina, sobre Célia, sobre o plano que deu errado, ficaram enterrados em processos judiciais que poucas pessoas leram. A cidade preferiu esquecer, preferiu simplificar. José matou Maria, ponto final. Mas a verdade é que não foi tão simples. José foi vítima tanto quanto Maria. Ambos foram destruídos por decisões tomadas por outras pessoas, por medo, por egoísmo, por uma tentativa desesperada de controlar o incontrolável. E no fim, ninguém saiu ileso. Todos carregaram as cicatrizes do que aconteceu naquela manhã de abril de 1973. Cicatrizes que décadas depois ainda não cicatrizaram completamente. Os anos que se seguiram ao julgamento foram marcados por um silêncio pesado em Santa Rita do Vale. A cidade tentou seguir em frente, mas havia uma ferida aberta que ninguém queria tocar. As pessoas evitavam falar sobre o caso abertamente, mas nas conversas sussurradas nos quintais, nas missas de domingo, nas filas do mercado, o nome de José da Silva ainda era mencionado com uma mistura de pena e repulsa. Ele se tornou uma figura fantasmagórica, alguém que existia, mas que todos preferiam fingir que não estava ali. Quando saiu da prisão em 1979, José voltou para uma casa vazia. Seus filhos, que tinham 11, 9 e 7 anos quando tudo aconteceu, agora eram adolescentes que mal se lembravam do pai que ele tinha sido antes. A avó materna, Dona Mercedes, tinha feito um bom trabalho criando as crianças, mas também tinha feito questão de mantê-las longe de José. Ela nunca perdoou o que aconteceu com sua filha, mesmo sabendo das circunstâncias atenuantes. Para ela, José era o homem que tinha tirado Maria deste mundo e nada mais importava. José tentou reconstruir alguma coisa, procurou emprego, mas ninguém queria contratá-lo. Seu nome ainda estava associado ao crime e os empregadores tinham medo da reputação que isso traria para seus negócios. Ele acabou fazendo pequenos bicos, concertos aqui e ali, trabalhos que ninguém mais queria fazer. Morava sozinho na mesma casa onde tudo tinha acontecido, porque não tinha dinheiro para ir para outro lugar. A vizinhança tinha mudado um pouco. Dona Conceição ainda morava ao lado, mas nunca mais trocou uma palavra com ele. Quando se cruzavam na rua, ela desviava o olhar e apressava o passo. Outros vizinhos antigos tinham se mudado, incapazes de continuar vivendo perto de um lugar marcado por tanta tragédia. Novas famílias chegaram, mas logo descobriam a história da casa e passavam a manter distância. A rotina de José era solitária e repetitiva. Ele acordava cedo, fazia seu café, às vezes comia alguma coisa, às vezes não. Saía para procurar trabalho ou fazer algum bico que tivesse conseguido. Voltava no fim da tarde, sentava na varanda e ficava olhando a rua até escurecer. Não bebia mais. Tinha parado completamente depois que saiu da prisão. Não frequentava o bar, não frequentava a igreja, não frequentava lugar nenhum onde pudesse encontrar pessoas. Nos primeiros meses após sua libertação, ele tentou se aproximar dos filhos. Escreveu cartas para eles, que Dona Mercedes interceptou e jogou fora. Apareceu na porta da casa dela algumas vezes, pedindo apenas para vê-los, nem que fosse de longe. Ela bateu a porta na cara dele. Disse que ele já tinha causado sofrimento suficiente e que não permitiria que destruísse a vida das crianças também. José eventualmente desistiu. A dor de ser rejeitado pelos próprios filhos era grande demais para suportar. Então ele parou de tentar. Dentro de casa, José vivia cercado por memórias que não conseguia processar completamente. A sala onde Maria tinha morrido foi completamente reformada quando ele ainda estava preso.
Dona Mercedes tinha contratado alguém para limpar, pintar, trocar os móveis, tentar apagar qualquer vestígio físico do que tinha acontecido. Mas José sabia. Toda vez que entrava naquela sala, sentia um aperto no peito. Às vezes evitava passar por ali, usando apenas a cozinha e o quarto. Outras vezes ficava parado no meio da sala, tentando lembrar, tentando preencher o vazio negro que existia em sua memória daquela manhã, mas não conseguia. Era como se aquelas horas simplesmente não existissem. Ele se lembrava de estar no bar na terça à noite, se lembrava de voltar para casa, de Maria estar acordada esperando por ele, de trocar algumas palavras sem importância. Lembrava de beber algo, talvez água, talvez suco, não tinha certeza. E depois, nada, um buraco negro. A próxima memória que tinha era de estar sentado à beira do rio com as mãos sujas, olhando para a água sem saber como tinha chegado ali. Nos primeiros anos após a prisão, José foi regularmente a sessões de terapia, como parte das condições de sua liberdade condicional. O psicólogo que o acompanhava, Dr. Henrique, tentou várias abordagens para ajudá-lo a recuperar as memórias perdidas ou, pelo menos, processar o trauma. Hipnose, terapia cognitivo-comportamental, grupos de apoio, nada funcionou. José continuava sem lembrar. E quanto mais o tempo passava, mais aquela lacuna em sua memória se tornava uma ferida aberta. Dr. Henrique eventualmente concluiu que talvez fosse melhor José não lembrar, que talvez a mente dele tivesse bloqueado aquelas memórias como um mecanismo de proteção, porque o peso de lembrar seria insuportável. José não sabia se concordava. Parte dele queria desesperadamente saber o que tinha acontecido. Outra parte tinha medo do que poderia descobrir. A culpa era uma companheira constante. Mesmo sem lembrar, José sabia o que tinha feito. Tinha lido os laudos, ouvido os depoimentos no julgamento, visto as fotos que o advogado mostrou. Sabia que tinha esfaqueado Maria 17 vezes. Sabia que ela tinha tentado se defender. Sabia que tinha sido brutal, violento, impiedoso, e mesmo sabendo que estava sob efeito de uma droga, mesmo sabendo que não tinha controle sobre suas ações naquele momento, a culpa não diminuía. Porque no final das contas, tinha sido sua mão que segurou a faca. Tinha sido seu corpo que executou aqueles movimentos. Drogado ou não, ele tinha matado a mãe de seus filhos. Tinha destruído sua família. Tinha tirado uma vida. E nada, nenhuma justificativa legal ou médica mudava esse fato. As noites eram as piores. José sofria de insônia crônica. Quando conseguia dormir, tinha pesadelos. Sonhava com sangue, com gritos, com uma figura que ele não conseguia identificar, mas que sabia ser Maria. Acordava suado, ofegante, com o coração disparado. Às vezes levantava e ficava andando pela casa até amanhecer, porque tinha medo de voltar a dormir. Outras vezes, sentava na cozinha e ficava olhando para o nada, tentando acalmar a tempestade que existia dentro dele. Ele nunca falou sobre os pesadelos com ninguém. Não tinha com quem falar. Dr. Henrique tinha encerrado as sessões depois que José cumpriu o período obrigatório de acompanhamento. Ele não tinha amigos, não tinha família, estava completamente sozinho. Em 1983, 4 anos após sua libertação, José recebeu uma visita inesperada. Era Raimundo, o homem que tinha se envolvido com Maria, que tinha sido indiretamente uma das causas de tudo que aconteceu. Raimundo tinha 47 anos agora, estava mais velho, mais magro, com o rosto marcado por rugas que não eram apenas da idade. Ele apareceu na porta de José em uma tarde de quinta-feira, hesitante, com as mãos nos bolsos. José abriu a porta e ficou parado ali, olhando para ele sem dizer nada. Raimundo começou a falar, tropeçando nas palavras. Disse que tinha voltado para a cidade recentemente, que estava morando em outro bairro, que tinha tentado recomeçar a vida, mas não conseguia. Disse que a culpa o estava consumindo, que ele pensava em Maria todos os dias, que sabia que tinha sido covarde, que deveria ter assumido a responsabilidade por suas ações, que deveria ter protegido Maria de sua irmã. Disse que veio até ali porque precisava pedir perdão. José ouviu tudo em silêncio. Quando Raimundo terminou de falar, com lágrimas escorrendo pelo rosto, José finalmente respondeu. Disse que não tinha perdão para dar, que ele próprio não conseguia se perdoar. Então, como
Como poderia perdoar outra pessoa? Disse que Raimundo deveria ir embora e nunca mais voltar. Que vê-lo ali só tornava tudo mais doloroso. Raimundo assentiu, limpou as lágrimas e foi embora. José nunca mais o viu. Soube anos depois que Raimundo tinha se mudado definitivamente da região, que tinha se casado em outra cidade, tentado construir uma vida nova. Não sabia se ele tinha conseguido, não se importava. Cada um carregava sua própria cruz, e a de José já era pesada demais. Os anos 80 passaram devagar. José continuou vivendo sua vida solitária e repetitiva. A cidade foi mudando ao redor dele. Novas ruas foram abertas, novos comércios surgiram, a população cresceu um pouco. Mas José permaneceu o mesmo, preso em um tempo que tinha parado em abril de 1973. Ele envelhecia, seu cabelo ficou completamente branco. Seu corpo começou a sentir o peso dos anos e do trabalho pesado. Desenvolveu problemas nas costas, artrite nas mãos. Continuou fazendo bicos quando podia, mas cada vez menos. Seu único contato regular com o mundo externo era o dono do mercadinho onde comprava suas coisas, um homem chamado Sebastião, que tinha chegado na cidade depois do crime e não sabia quem José era. Eles trocavam algumas palavras superficiais, nada profundo, mas era o máximo de interação social que José tinha. Em 1989, José soube através de terceiros que seu filho mais velho, Antônio, tinha se mudado para São Paulo, que estava trabalhando em uma fábrica, que tinha se casado, que estava construindo uma vida longe de Santa Rita do Vale. José sentiu uma pontada de orgulho, misturada com tristeza. Orgulho porque seu filho tinha conseguido sair dali, construir algo próprio. Tristeza porque ele nunca seria parte dessa vida. Os outros dois filhos também estavam crescendo, seguindo seus próprios caminhos. A filha do meio, Carmen, estava estudando para ser professora. O mais novo, Roberto, estava trabalhando em uma oficina mecânica, ironicamente seguindo os passos do pai, sem nem saber direito quem o pai era. José acompanhava essas notícias de longe, através de comentários que ouvia nas ruas, de conversas que interceptava sem querer. Nunca tentou se aproximar novamente. Sabia que não seria bem-vindo. Contentava-se em saber que eles estavam bem, que tinham sobrevivido à tragédia e estavam vivendo. Em 1991, Dona Mercedes morreu. José soube através do obituário no jornal local. Ela tinha 83 anos, tinha criado os 3 netos praticamente sozinha, tinha sido forte até o fim. José não foi ao funeral. Sabia que sua presença seria uma ofensa à memória dela e um constrangimento para os filhos. Ficou em casa naquele dia, pensando na mulher que tinha sido sua sogra, que tinha amado Maria tanto quanto ele, talvez até mais. Pensou em como as coisas poderiam ter sido diferentes se nada daquilo tivesse acontecido, se Célia não tivesse drogado ele, se Maria não tivesse se envolvido com Raimundo, se ele próprio tivesse sido um marido melhor, mais presente, mais atencioso. Talvez Maria não tivesse procurado atenção em outro lugar. Talvez nada disso tivesse acontecido, mas eram apenas pensamentos vazios, especulações sobre um passado que não poderia ser mudado. Os anos 90 trouxeram mais mudanças para Santa Rita do Vale. A cidade se modernizou um pouco, ganhou internet em alguns lugares, telefones celulares começaram a aparecer nas mãos de quem tinha dinheiro. Mas José permaneceu à margem de tudo isso. Ele não tinha telefone, não tinha televisão, não tinha nada além do básico para sobreviver. Seus dias eram marcados pela rotina. Acordar, comer pouco, fazer algum trabalho se tivesse, voltar para casa, sentar na varanda, ir dormir. Às vezes, passavam semanas sem que ele trocasse mais do que meia dúzia de palavras com alguém. A solidão não era mais algo que o incomodava ativamente. Tinha se tornado parte dele, tão natural quanto respirar. Em 1995, José começou a sentir dores no peito. Ignorou por semanas, achando que era apenas cansaço, idade, mas as dores pioraram. Eventualmente, Sebastião do mercadinho percebeu que José não estava bem e insistiu para que ele fosse ao médico. José foi.
relutante. O diagnóstico foi de problemas cardíacos graves. O médico disse que ele precisava de medicação, de cuidados, de monitoramento regular. José não tinha dinheiro para nada disso. O médico conseguiu alguns remédios subsidiados pelo governo, mas não era suficiente. José tomou o que podia, mas sabia que estava vivendo no tempo emprestado. Não se importava muito. Na verdade, havia uma parte dele que via a morte como um alívio, uma forma de finalmente descansar, de finalmente se libertar do peso que carregava há mais de 20 anos. No início de 1996, José teve um infarto leve. Foi hospitalizado por 3 dias. Quando recebeu alta, estava ainda mais fraco. Sebastião se ofereceu para ajudar, levava comida para ele às vezes, verificava se estava bem. José agradecia, mas não queria ser um fardo. Disse que estava bem, que conseguia se virar sozinho, mas todos podiam ver que não era verdade. Ele estava definhando, se apagando lentamente. Em março daquele ano, José começou a colocar seus poucos pertences em ordem. Não que tivesse muito, algumas roupas, alguns objetos pessoais, nada de valor. Escreveu 3 cartas, uma para cada filho. Foram as primeiras cartas que escreveu para eles desde que tinha parado de tentar contato quase 16 anos antes. Nas cartas, José não pediu perdão. Sabia que não merecia. Não tentou justificar o que tinha acontecido. Apenas disse que os amava, que sempre tinha amado, que a maior dor de sua vida não tinha sido a prisão ou a solidão, mas a impossibilidade de ser pai para eles. Disse que entendia porque eles o rejeitavam, que não os culpava, que esperava que tivessem vidas felizes. Disse que lamentava profundamente tudo o que tinha acontecido, que daria qualquer coisa para poder voltar no tempo e mudar aquela noite de abril de 1973, mas que sabia que isso era impossível, que o único consolo que tinha era saber que eles tinham sobrevivido, que tinham se tornado pessoas de bem, apesar de tudo. Colocou as cartas em envelopes, endereçou para os últimos endereços que sabia de cada um e deixou em cima da mesa da cozinha. Pediu para Sebastião que, quando ele morresse, certificasse de que as cartas fossem entregues. José da Silva morreu em seu sono na noite de 27 de abril de 1996. Foi encontrado por Sebastião 2 dias depois, quando o dono do mercadinho percebeu que José não tinha aparecido e foi verificar. Ele estava deitado na cama, com uma expressão tranquila no rosto. Pela primeira vez em décadas, parecia em paz. O funeral foi simples, pago pela prefeitura. Poucas pessoas compareceram. Sebastião estava lá, o médico que tinha tentado ajudá-lo nos últimos meses. Algumas pessoas curiosas que queriam dar uma última olhada no homem que tinha sido o centro de tanto escândalo anos atrás. Nenhum dos filhos apareceu. José foi enterrado no cemitério municipal em uma cova sem lápide elaborada, apenas uma cruz de madeira com seu nome e as datas de nascimento e morte. As cartas foram entregues. Antônio, o filho mais velho, recebeu a sua em São Paulo. Leu e chorou. Guardou a carta em uma gaveta e nunca mais a abriu, mas também nunca a jogou fora. Carmen recebeu a sua e rasgou sem ler. Ainda estava com muita raiva, muita dor. Roberto, o mais novo, leu a sua e ficou confuso. Ele mal se lembrava do pai. Tinha apenas 7 anos quando tudo aconteceu. A carta era de um estranho que dizia amá-lo, mas que ele não conhecia. Ele eventualmente guardou também, sem saber bem o que fazer com aquilo. Nenhum deles falou sobre as cartas entre si. Cada um processou à sua maneira ou tentou não processar, apenas seguir em frente. Mas a história não terminou completamente com a morte de José. Em 2003, 7 anos após sua morte, um jornalista investigativo de Belo Horizonte se interessou pelo caso. Ele estava fazendo uma série sobre crimes antigos que tinham sido mal compreendidos ou mal reportados na época. Encontrou referências ao caso de Santa Rita do Vale em arquivos antigos e decidiu investigar mais a fundo. Ele viajou até a cidade, conversou com pessoas que ainda se lembravam do caso, conseguiu acesso aos arquivos judiciais, leu
todos os depoimentos, todos os laudos. E então ele escreveu uma matéria longa, detalhada, que finalmente contava a história completa. A matéria revelou o envolvimento de Célia, a droga, o plano que deu errado, o sofrimento de José. Mostrou que aquilo não tinha sido um crime passional simples, mas uma tragédia complexa onde várias pessoas tinham responsabilidade. A matéria causou algum impacto quando foi publicada. Algumas pessoas em Santa Rita do Vale ficaram chocadas ao descobrir detalhes que nunca tinham sabido. Outras sentiram pena de José, percebendo tarde demais que talvez tivessem sido injustas com ele, mas a maioria apenas deu de ombros. Era passado, estava enterrado. Por que mexer nisso de novo? Célia, que tinha cumprido sua pena e estava vivendo em outro estado sob outro nome, nunca comentou publicamente sobre a matéria. Raimundo também não. Os filhos de José leram a matéria, cada um reagindo de forma diferente. Antônio sentiu uma tristeza profunda, percebendo que talvez seu pai merecesse mais compaixão do que ele tinha recebido. Carmen continuou inflexível, achando que nada justificava o que tinha acontecido com sua mãe. Roberto ficou pensativo, tentando reconciliar a imagem do monstro que tinha sido construída em sua cabeça com a imagem do homem quebrado que a matéria descrevia. Hoje, mais de 50 anos após o crime, Santa Rita do Vale mudou completamente. A casa onde José e Maria moravam foi demolida anos atrás, substituída por um pequeno comércio. As pessoas que testemunharam os eventos daquela manhã de abril estão quase todas mortas. Dona Conceição morreu em 2005. Antônio, o padeiro, morreu ainda nos anos 90. O delegado Mário se aposentou e faleceu em 2010. Sebastião, o dono do mercadinho, ainda está vivo, já com mais de 80 anos, e às vezes conta a história de José para quem quiser ouvir. Ele é um dos poucos que ainda se lembra do homem com alguma compaixão, que viu além do crime e enxergou o ser humano destroçado por trás. Os filhos de José seguiram suas vidas. Antônio morreu em 2015 de câncer, aos 53 anos. Carmen ainda vive em São Paulo. Está aposentada, tem filhos e netos que nunca souberam direito a história de seu avô. Roberto ainda está em Minas, trabalha como mecânico igual ao pai, lembrando que esta é uma história fictícia, criada exclusivamente para fins de entretenimento e reflexão. Não glorificamos violência, crimes ou qualquer ato ilegal. O objetivo deste conteúdo é promover reflexão sobre decisões